Olá, boa noite a todos vocês que estão ao vivo, que vocês estiverem também no YouTube, onde vocês estiverem. Boa noite para vocês. A gente vai hoje iniciar capítulo 12, se Deus quiser, 13, 14, por aí vai, de Isaías. E a gente vai iniciar agora na parte de cânticos de louvor. Vai ser muito, muito, muito bonito. Então, o que que a gente sempre consegue entender quando é cântico de louvor? É algo, uma celebração. Então a gente vai ver o que que eles estão celebrando e, vamos entender o que está acontecendo por ali. Vou fazer a nossa oração. Senhor, obrigada por esse momento que a gente está aqui, se unindo, colocando não somente nossas, forças, né, no restinho do nosso dia, mas também nossa fé, nosso coração, nosso espírito, sendo alimentados pela sua palavra, seguindo aquilo que o Senhor diz, que a nossa fé vem do ouvir a palavra do Senhor. Então aqui estamos para aumentar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé, para aplicar a nossa fé. A gente agradece, Deus, porque o Senhor deu essa oportunidade hoje, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por ter nos dado essa oportunidade. Obrigada pela nossa saúde. Obrigada por a gente ter chegado até esse momento de comunhão com o Senhor. Peço para que o Senhor nos abençoe, nos use como canal, nos faça entender, nos faça olhar, enxergar a nossa vida, onde que nós precisamos, Pai, da sua disciplina, onde que nós precisamos que o Senhor nos lapide e o que que é necessário, meu Deus, o que que é necessário para que a gente possa andar nos seus caminhos, para que a gente aprenda a não desobedecer, para que a gente aprenda não somente, como filhos, mas também como servos, como a gente pode ajudar, como a gente pode servir. E a gente agradece porque é através da sua palavra, através dos personagens que a gente vê as histórias, é através de pessoas que, nós entendemos o que houve com eles, né. Por exemplo, Isaías sendo chamado, mais uma chance que o Senhor está dando para o povo, meu Deus, dizendo a eles: "Olha, eu vou falar através de alguém, porque comigo vocês não escutam". Então, essa sua bondade, essa sua fidelidade é algo que a gente não consegue entender, Pai. Toda vez que a palavra fala que o Senhor é fiel, a gente entende com uma forma tão limitada, humana, né, é uma forma tão limitada de pensar: "Ah, Deus é fiel", tá, mas Deus é fiel como eu? Fiel como meu vizinho? Fiel como quem? Não, nada se compara ao Senhor, nada se compara, a gente não tem ideia da sua fidelidade. Então a gente quer agradecer, porque é uma graça, é uma bênção, é um milagre a gente viver todos os dias, né, algo que nós não sabemos se vai acontecer, mas o Senhor vai lá e com mais um dia de graça, o Senhor nos dá vida, o Senhor nos dá entendimento, então, e acesso à sabedoria, acesso ao Senhor, acesso a tudo aquilo que foi nos dado como herança, graças a Cristo. Então obrigada por nos chamar, obrigada por nos colocar no livro da vida, Pai. Obrigada porque o Senhor olha cada coisa que nós fazemos, pensamos, as nossas intenções, as nossas tudo, tudo, tudo. E a gente gostaria de te chamar para os nossos planos, te chamar para a nossa vida, te chamar para o nosso entendimento. Quando a gente estiver pensando de forma errada, o Senhor corrija. Se estivermos fazendo algo de errado, que o Senhor nos discipline, sempre no amor, Pai. Obrigada. O Senhor nos livre também contra todos os males. Males em situações, males em pessoas próximos a nós, males em planos, armadilhas que são pensados ou jogados para nós. A gente pede que o Senhor quebre, em nome do teu sangue, que é a única coisa que Satanás tem medo de fato, Jesus, que é o teu sangue. A gente pede para que o Senhor nos cubra, que o teu sangue, Pai, como nós já fomos, obviamente, mas que o seu sangue possa nos renovar o tempo inteiro, Jesus, nos proteger das maldades, nos proteger dos planos malignos, do exército maligno que ele usa, que ele tem contra cada um de nós. Pedir para que o Senhor quebre os planos de maldade das pessoas, as intenções erradas, as intenções ruins daquelas pessoas falsas, aquelas pessoas que usam do nosso coração, usam da nossa intenção, do nosso entendimento com algo e usa contra nós, a gente pede proteção contra todos esses males, todas as intenções ruins de prejudicar aqueles que estão trabalhando para o Senhor, com o Senhor. E que o Senhor me use como canal nessa live, como bênção, e que seja revelado a nós tudo aquilo que o Senhor escreveu. Para a honra e a glória do seu nome, essa live é consagrada a ti, Jesus. Amém.
Vamos lá, vamos começar então. Cânticos de louvor. Então, continua aqui, a gente vai ler, é uma parte de um hino de louvor, né? A gente chama de hino ou cânticos, tanto faz. São duas partes, ok? A gente vai ler essas duas partes e uma vai concluir, é como se fosse concluir um pouco do que a gente estava falando sobre o reino de Jesus no versículo, no capítulo 11, tá bom? Então, a gente vai ver o que que fala sobre isso. Então, vamos lá. Ah, naquele dia, você dirá: Eu te louvarei, ó Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira se desviou e tu me consolaste. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor, é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão a água das fontes da salvação. Essa parte inicial, né, que é lindo, porque fala sobre, a água da salvação simboliza o quê? A vida eterna, dada por quem? Cristo, né. O que mais ou menos nos mostra o que Jesus falou com a mulher samaritana, lembra? Que ele disse para ela que ele é a água viva, porque ela falou ele pediu água para ele, e ela era, primeiramente mulher, segundamente não era judia, e outra coisa, ele não podia falar com homem, né. E ele estava lá, e ela fala: "Por que que você está falando comigo? Você sabe que você nem podia estar falando comigo", e ele fala pedindo um pouco d'água para ela, que ela estava tirando água do poço, né. Então ele fala: "Se você soubesse que essa água que você está tomando te dá sede, e aqui eu tenho para você não te dar sede", mais ou menos assim, né. E aí, ele se revela Cristo para ela. Então, essa parte que fala sempre que mostra um pouco, né, quando fala sobre, eh, como é que diz? "Tirarão água das fontes da salvação", está falando de Jesus. A segunda parte aqui quando fala: "Minha força", desculpa, espera aí, "Deus é minha salvação, terei confiança, não temerei, o Senhor sim, o Senhor é minha força, é meu cântico, ele é minha salvação". Essa parte que fala que é quase a mesma coisa que a gente aprendeu em Êxodo lá atrás, quando aquele cântico de Moisés, quando eles atravessavam o Mar Vermelho, sabe. Então, assim como o que que faz lembrar isso aqui? Que assim como Deus salvou eles lá atrás, Deus tem uma libertação para eles no fim dos tempos, porque isso aqui naquele dia remete sempre ao dia do reino de Cristo. Sempre que você vê, né, naquele dia, se refere ao reino de Cristo. Quando que vai acontecer? De Israel ser restaurado por completo. Todos eles vão se encontrar na terra do Senhor, todos os judeus vão ser, não vão ser mais espalhados pelo mundo. Você vê judeu em todo lugar hoje. Você tem judeu em Brasil, você tem judeu na Europa, você tem, né, você tem judeus na América Central, você tem judeus na Ásia, você tem judeus em todos, eles são todos espalhados, porque Deus falou que eles vão ficar espalhados. A gente já viu várias vezes na palavra de Deus ele falando: vou espalhar vocês", sendo que eles têm uma terra que é só deles. Era ali que Deus preparou tudo para eles. Então, quando a gente vê com um olhar meio mundano, a gente vê: "Ah, e daí? É um judeu nos Estados Unidos, gente, é um judeu no Brasil, é um judeu", não, a gente sempre fala aqui que a palavra de Deus ela é viva e ela continua valendo. Então, eles não deveriam estar espalhados, eles deveriam estar juntos. Mas eles são todos espalhados. Logo, Deus nos fala que no final dos tempos, naquele dia, todos eles serão juntados novamente. É assim que o Senhor vai dar a eles essa recompensa, porque eles não podem estar separados, eles não deveriam estar separados. Deus criou um lugar específico para eles. É a terra deles, é o que eles, né? Então, ele fala, e aí obviamente isso todas as guerras que nós temos, que já tiveram, né, que tudo que já aconteceu com Israel, só você pesquisar obviamente em história, você vai ver que eles foram se separando, a terra eles foram sofrendo, 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 como o Denis falou na leitura que ele fez, né, em relação a eles estarem até hoje sofrendo com essa desobediência de Deus. Então, nessa parte específica, né, que ele está falando, Deus vai colocar eles todos de novo, juntos. E aí de lá, eles é quem vão pregar para o mundo inteiro a palavra de Cristo.
na palavra do Senhor. Todos os judeus serão, mas a gente não vai estar mais aqui. Em nome de Jesus Cristo, graças a Deus, aliás, nós já vamos ter sido levados. Então, esse é o momento na qual esse reino de Cristo vai estar sendo feito e tudo vai acontecer, mas a gente vai falar sobre isso em Apocalipse, obviamente, e também quando aparecer mais informações sobre, tá? Mas enfim. Então aí a gente continua. Naqueles dias vocês dirão: louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nas recordar que o seu nome é exaltado. Então, deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, fazendo o quê? Reforçando que o louvor não é uma coisa apenas pessoal, mas o mundo inteiro tem que clamar o nome dele. No mundo inteiro tem que proclamar, desculpa, proclamar o nome dele, né? E esse reino messiânico, que é o reino de Cristo, quando Cristo vier reinar, ele vai ser um tempo em que todas as nações vão reconhecer Deus, de fato. Todas elas vão reconhecer Deus. Eles falam: todo joelho se dobrará, todos conhecerão a Deus. Aí continua falando: cantem louvores ao Senhor, pois eles têm feito. É, peraí. Cantem louvores ao Senhor, pois ele fez coisas gloriosas. A parte linda, obviamente, porque a gente vê dos milagres, livramentos, tudo que Deus realizou no passado e que ainda realizará, que eles estão cantando nesse momento, né? Então é uma canção muito bonita. E aí eles continuam falando, né? Seja elas conhecidas em todo o mundo, o que vai ser, como a gente, né, acabou de falar. E essa última parte: gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel. Então essa parte é óbvio que é um significado profético, porque está dizendo que isso vai se cumprir. Quando Cristo vier, isso vai se cumprir, né? Porque ele vai estar no meio de todos eles. Santo de Israel estará no meio deles. Advertência contra a Babilônia. Então aqui já vai começar o quê? A parte do julgamento da Babilônia, né? Então a gente vai ter aqui uma série de profecias que vai ser contra todas as nações, a gente vai ver, mas ele vai falar sobre o julgamento da Babilônia, que se cumpriu, ok? Isso aqui já é uma profecia que já foi cumprida, no caso, né? A gente vai ver isso, porque tem muito a ver com tudo, com a escatologia inteira em relação é, à Babilônia, né? E o que que foi que aconteceu. Então, vamos ver. Porque Babilônia hoje não, né, não existe. Então, isso já foi cumprido. Então, vamos lá. Advertência contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu em uma visão. Isaías tinha várias visões. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda. Gritem a eles. Façam-lhes acenos com as mãos, para que entrem pelas portas dos nobres. Normalmente, quando fala sobre bandeira, significa um reinado, porque cada reinado, cada clã, né, tinha uma bandeira, né? E então a bandeira ela representa um povo específico, digamos assim, né? Então, ele está falando aqui, para acenar, eu ordenei aos meus santos, e aqui agora, obviamente, não é com S maiúsculo, também convoquei, desculpa, peraí, posso falar? Eu ordenei aos meus santos, também convoquei os meus valentes para a minha ira, que os que exultam na minha majestade. Há um barulho nos montes, como o de um povo numeroso. Há uma gritaria entre os reinos. As nações estão reunidas. Veja, as nações estão reunidas. E aqui, isso aqui a gente vai falar sobre calma. Mas calma para mim mesma, né? O que que aqui a gente tá vendo? Ele tá, não posso explicar, ele tá dizendo desde o início que já vai ser, Deus está convocando, digamos assim, está chamando o exército dele. E aí quando ele começa a falar, a gente já começa a ver que vai ser um julgamento pesado e bem severo. Por quê? Porque a Babilônia ela era o maior império do mundo. Não existia qualquer lugar do mundo ouvia falar
da Babilônia. A Babilônia era o maior império do mundo. Então, obviamente que se você é conhecido o mundo inteiro, isso e aquilo, você sabe, você tem a noção de que é algo invencível, que é impossível vencer, porque imagina, ter o poder do mundo inte conhecimento do mundo inteiro, todo mundo ter medo da Babilônia e tudo mais. Mas Deus ali, ele está declarando que não, que vai haver uma destruição sim, que vai acontecer, né. Aqui quando começa, uma bandeira no topo da colina diz: "Não, gritem eles", fala nã quando ele fala sobre os pesos, né, os acenos e tudo mais, então: "Deus ordenou aos meus santos, todos eles, e convocou os valentes para a ira que exultam a minha na minha majestade", e tudo mais. Então, o que que a gente está vendo aqui é que é um sinal de convocação para a guerra contra a Babilônia, e Deus está começando a fazer o julgamento e botar firme ali, né, a mão pesada dele. Então, ele está chamando, mas ele também está chamando os exércitos estrangeiros, porque quando você vê as nações reunidas, você está vendo estrangeiro, você está vendo, não é só os israelitas especificamente, né. Então Deus vai usar outras nações como seus instrumentos para punir a Babilônia, como a gente já falou que Deus usa nações como instrumentos de disciplina, instrumentos de conserto, digamos assim, né. Então, obviamente que a gente vai ver a Babilônia, ela caiu, né, ela cai, no caso, para os persas e os medos, e isso obviamente a gente pode estudar também mais em história, a gente pode falar mais também mais lá na frente, mas enfim, mas foi um cumprimento histórico que aconteceu de fato. Então, a profecia especificamente, né, da de Babilônia inteira, não é só agora, tá, isso aqui é a parte da destruição do começo só dela, só inicial aqui do que a gente tá vendo, ok. Eles vêm de terras distantes desculpa. Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus, e o Senhor as arma na sua ira para destruírem todo o país da Babilônia. Então você tá vendo que são, como a gente acabou de falar, né, são pessoas distantes, são outros povos, ok. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor, toda vez que você vê o dia do Senhor, naqueles dias é uma coisa, o dia do Senhor é outra coisa. O dia do Senhor é o dia dele. O que que significa? É o dia do tempo do juízo divino, é o juízo dele que ele vai fazer. Então a gente teve, eh, que inclui, obviamente, a Babilônia e também a grande tribulação, que é o que a gente vai ler lá no final, que é o juízo final mesmo, que é o final dos tempos e acabou e acabou tudo, né. Que obviamente a gente vai entender isso mais lá para frente em Apocalipse, mas a gente também tem em Mateus, algumas coisas assim. Então, é importante a gente ver que aqui Deus está falando: "Esse é o dia do Senhor". E tudo que tem a ver com o dia do Senhor significa o dia do juízo divino, que está incluindo a Babilônia e também, obviamente, o juízo final, tá bom? Que é a grande tribulação, que é o que a gente vai falar sobre. Por isso que depois, quando a gente lê Apocalipse, muitas dessas coisas que a gente vê na internet, muitos posts de Instagram, ou pastores falando, ou pessoas falando, e aí líderes espirituais falando, e como às vezes quem não leu a palavra de Deus não entende, tudo acredita. Acredita que nós já estamos na grande tribulação, acredita que nós já estamos no Apocalipse, acredita que nós já estamos e não estamos. Mas isso aí a gente vai falar mais lá na frente. Então vamos lá. Por isso todas as mãos ficarão trêmulas. Imagina para Deus falar isso, o negócio vai ser bizarro mesmo. Então olha, Babilônia acabou. E o coração de todos os homens derreterá. Ficarão apavorados. Dores e aflições os dominarão, e se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros, com o rosto em chamas. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Nossa, Thay, mas que horror, que não sei o quê. Aí você pensa que Deus criou uma terra linda, um lugar lindo, onde não tinha pecado, onde não tinha isso, onde não tinha aquilo, e até hoje, o que o ser humano faz com a terra, com os seus, com os próximos, né, o próximo, eh, ninguém julga como julga Deus. Ninguém julga tudo. Quantas vezes eu já perdi as contas de pessoas: "Nossa, mas Deus é bravo. Nossa, mas Deus é isso. Nossa, mas Deus é aquilo". Então
Não é bem assim. Então, Deus vai destruir os seus pecadores, aqueles que fazem você sofrer, eu sofrer, todos sofrerem, aqueles que usam os necessitados, os mais frágeis, os mais vulneráveis, aqueles que usam, dor mesmo, guerra e tudo mais, né. Esses são os pecadores que ficaram, porque Deus não te vê como pecador. Você peca, mas Deus não te vê como pecador. Como assim, Thay? Jesus Cristo te perdoou dos pecados, você já não é mais chamado pecador. Você peca, mas você não é chamado pecador. Não tem como Deus te entregar o sangue do próprio filho e continuar te chamando de pecador. Tem como ele te entregar o sangue do filho, você pecar, e o perdão dele está ali disponível para todas as vezes. Você já foi perdoado, inclusive, né? A palavra diz que você já foi perdoado de todos os seus pecados e que ele não lembra dos pecados passados, mas que não é a bandeira branca para a gente sair por aí pecando. Então, o que que a gente aprende? Que a misericórdia, o amor e a graça dele é grande a ponto de nos ensinar a pedir perdão, a pedir, a mostrar o arrependimento, a mudar aquilo que nós temos de iniquidade, digamos assim, como seres humanos. Mas Deus não nos vê como pecador. Então, quando ele fala que destruir os seus pecadores, todos aqueles que não foram perdoados no sangue de Cristo, ok? As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. Que isso também está em Apocalipse e como eu tinha acabado de falar, em Mateus também. Então esse é o juízo final, porque lá em Apocalipse a gente vai ver que fala sobre as estrelas, constelações não ter mais luz, e aí tudo acontecer, vai escurecer e tudo mais. Isso tudo tem a ver com o juízo final, ok? O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Agora aqui vem a resposta de tudo que as pessoas entendem errado de Deus. Castigarei o mundo por sua, por causa, se você acha que não teve causa, tem causa, por causa da sua maldade. E os ímpios pela sua iniquidade. Eu darei um fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que ouro de Ofir. Então, quando você está vendo essa parte específica, né? Você está entendendo que Deus está dizendo, meus amados, meus filhos, né, todos que eu amo demais, presta atenção aqui. É aqueles que fizeram disso quase né, um lugar terrível para se viver. Então é por isso que farei o céu tremer e a terra se moverá do seu lugar, diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. Como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Todo aquele que for capturado será traspassado, todos os que forem apanhados cairão à espada. Todos os seus bebês serão despedaçados diante dos olhos deles. As suas casas serão saqueadas, as suas mulheres violentadas. Vejam, eu despertarei contra eles os medos. Que não... Aí quando você vê uma coisa dessa, você fala assim, tá, mas como assim? Deus vai mandar fazer isso. Não é o que está acontecendo hoje? Com a falta de Deus? Nada vai acontecer. Deus está fazendo com que os homens que fazem isso, e a própria iniquidade, os próprios pecadores, os próprios como é que dizem? Peraí. Não é malvados, mas os malignos, né? Com que eles continuem fazendo o que estão hoje. Tudo que a gente está vendo aqui não deixa seu coração se desvirtuar a ponto de você, mas que maldade que Deus está fazendo. Veja, nada mudou do dia de hoje. Deus está mostrando quão ruim vai ficar, porque ele vai fazer ficar pior para a terra que os pecadores lá estão. Não tem memórias de família,
Não tem, acabou, é o juízo final, não tem mais, não tem o que fazer, não tem mais, vamos tirar as férias, não, mas aconteceu isso, não, não tem mais, acabou, é o juízo final ali. Então, não romantizar essa parte é importante para você entender que, gente, nós, aqueles que escolheram Cristo, aqueles que escolheram ser salvos, eles já estão salvos. Agora, o que vai ficar mesmo são aqueles todos que rejeitaram a Deus, aqueles que não ajudavam, aqueles que têm maldade no coração, aqueles que são os pecadores, de fato, aqueles que rejeitaram, não quiseram saber de Cristo. Aqueles que pensam com o coração humano, coração humano, assim, no sentido de ser menos espiritual. Aqueles que realmente, de fato, fazem maldade com os outros, aqueles que roubam, aqueles que são ímpios, aqueles que matam, aqueles que violentam, aqueles que saqueiam, aqueles que então, a terra vai ficar como ela é hoje. Mas a misericórdia dele é tão linda e o amor dele é tão lindo que ele vai dizer: bom, aqueles que quiseram a mudança, aqueles que quiseram ser salvos, estes não vão estar lá. Então, quando as pessoas falam que eh, o arrebatamento é depois das tribulações e tudo mais, é como se as pessoas não entendessem a palavra de Deus, não entendessem a misericórdia dele, não entendessem o que ele faz para aqueles que estão com eles. Como pode ele salvar todo mundo? Como pode ele salvar todo mundo, proteger todo mundo e deixar todo mundo passar por isso de forma: grande tribulação, vai todo mundo tá, não tem como. Senão a sua salvação seria para o quê? Em quê? Do quê? Então, quando chegar nesses momentos que você lê essas coisas difíceis de ler, né, porque é difícil de ler coisas assim, você pensa: "Não, já está assim". Aí Deus vai fazer a limpa, e aí esses que quiseram ficar nessa vida aí, que é a né, que a gente vê hoje, vão continuar. E aí Deus continua: "Vejam, despertarei contra eles os medos, que não se interessam pela prata, nem se deleitam com o ouro. Os seus arcos ferirão os jovens e eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para a criança. Babilônia, a joia dos reinos." Isso aqui, obviamente, está falando da Babilônia, mas claro que a gente está falando do juízo final, porque isso tem a ver com o juízo final também, tá? A gente está misturando duas coisas aqui. Mas para a Babilônia, ele está dizendo: Babilônia, a joia dos reinos. E isso é engraçado, porque é, vamos continuar lendo, calma. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, os caldeus, né, que eram chamados, será destruída por Deus à semelhança de Sodoma e Gomorra, ou seja, devastada permanentemente, acabou, porque foi assim que Sodoma e Gomorra foi destruída, completamente, né? Então, é, nunca mais será repovoada nem habitada de geração a geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e os pastores não farão descansar ali os seus rebanhos. Mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais. Nela habitarão corujas, saltarão bodes selvagens, as hienas uivarão nas suas fortalezas, e os chacais nos seus luxuosos palácios. O tempo dela está terminando, e os seus dias não serão prolongados. Então, o que a gente entende? Babilônia vai acabar, assim como Sodoma e Gomorra, que foi o exemplo que ele deu. E a parte desse cumprimento histórico foi que em 530 e alguma coisa, 539 antes de Cristo, Ciro, né, da Pérsia, ele conquistou a Babilônia. E aí sem a destruição total, né. Mas aí, quando foi acontecendo nos séculos seguintes, aí a cidade foi completamente abandonada. Hoje, por exemplo, ela é um espaço arqueológico, se você botar no Google e tudo mais, né, enfim. Então, Deus fala em Apocalipse, que a gente vai ler, ele fala sobre uma Babilônia futura, né. Que é essa Babilônia futura? A gente vai falar quando a gente chegar em Apocalipse, mas é um sistema religioso e econômico do mundo, né, ou seja, global, que vai, ser destruído quando Cristo voltar. E isso tudo já está sendo armado. Quando você começa a ver algumas coisas, quando as pessoas falam de ter um único governo, um único não sei o quê,
né, essas explicações, por exemplo, de Apocalipse, tudo que está acontecendo hoje, a gente está sendo armado para Cristo voltar. Tudo tem que acontecer. Então, esse entendimento que nós temos de, vamos ter uma vida perfeita aqui. Não, não vamos ter uma vida perfeita aqui. Tudo precisa acontecer, porque a palavra de Deus precisa ser cumprida. E tudo que o diabo tenta fazer é adiar tudo isso para que não aconteça. Adiar para que nada. Primeiro, porque ele morre de medo de Cristo, né? Porque ele sabe que já era, para ele já deu. Então, ele tem medo porque ele sabe que ele vai ser jogado no lago do inferno para sempre, no lago de fogo, que o inferno não está aberto ainda, ele ainda está fechado, então ele não está no inferno, obviamente. Então, o que que a gente precisa entender e aprender? Que a palavra de Deus, ela precisa ser cumprida. Ao invés da gente ter medo ou da gente ficar, ai, não, mas isso está acontecendo e está acabando, e isso, aquilo, gente, precisa acontecer. E a gente tem que dar graças a Deus que vai acontecer, porque Cristo precisa voltar. E a gente precisa viver aquela vida que Deus de fato fez para nós, que era aquela vida antes, né, de Adão e Eva, obviamente, cair, quebrarem tudo, né? Então, não tenham medo. A gente não pode ter medo das coisas acontecendo, ou da morte especificamente, porque os planos de Deus são outros, maiores do que a gente possa imaginar. Aqui, enquanto nós estamos aqui e ainda, o que nós temos que fazer é ajudar aqueles que não foram salvos. É mostrar nas nossas atitudes, é mostrar em quem somos, né, quem Cristo é, para que eles sejam salvos. Então, Deus não está preocupado com a parte da terra, que tá isso, que aconteceu isso com a terra. Nossa, acabou de cair uma árvore. Deus está preocupado com as almas que ele está perdendo para o diabo. E por vontade própria das pessoas mesmo. Porque Deus não obriga ninguém a ser salvo ou gostar dele, ou acreditar nele. Aí vem algumas pessoas num nicho específico, Deus não existe, posso provar. Aí vou provar com isso. Aí foi assim que aconteceu a explosão, foi assim que a gente veio de um animal, foi assim que a gente. A Bíblia é clara, Deus criou os animais e por último ele foi lá e criou o homem. Ponto. E Deus deixa bem claro, cada um em sua espécie. Então, macacos, gorilas, todos eles são da sua própria espécie. Mas aí existe a evolução, a teoria da evolução, e que não sei o quê, que não sei o quê, desbancando o que Deus criou. Tudo isso faz as pessoas se perderem da verdade. Todas as coisas que a gente. Ah, não, mas aí agora foi comprovado que não sei. Tudo isso para tirar as pessoas do foco de que Deus é o único criador, tanto da vida quanto do mundo. Então, nós precisamos viver uma vida espiritual. Quando a gente foca só na nossa vida, as nossas alegrias, nossa felicidade, nossas viagens, nossa, qualquer coisa, somente a nossa vida. E a gente esquece do próximo, o tempo está passando. Deus não nos criou para que a gente, não nos fez para que a gente fique aqui nessa vida achando que é isso aí. Porque quando chegar no dia dele abrir o livro da vida, vai estar lá. Você viveu uma vida só para você mesmo, né? Você viveu assim, as coisas na terra, o tempo foi passando na terra para que Cristo voltasse, não para que você tivesse mais, né, riquezas e isso e aquilo. Então, qual foi a sua missão? Eu criei você por um propósito, enquanto eu não acabasse com tudo. Então, isso é muito importante. A nossa missão aqui, às vezes você acha que o seu propósito é X, Y, Z, e você vê que todos nós temos o mesmo. Agora, ele vai escolher cada função, cada um com a sua função. Uns vão ser pastores, outros vão ensinar a Bíblia, outros vão falar com o vizinho, outros vão. Cada um tem uma. A Bíblia diz que uma alma salva é motivo de festa nos anjos nos céus. Então, é isso que nós precisamos focar sempre. Enquanto vivemos a nossa vida, enquanto nós temos a graça dele nos dar alimento, dele nos dar o ar para respirar. Então, isso tudo que ele está nos emprestando aqui é para um propósito, não é para um propósito egoísta. Não é para a gente só focar nas nossas coisas, nas nossas, né, como a gente acabou de falar aqui, né? Nos nossos desejos, nas nossas. Não é. É para a gente focar no que Deus tem para nós. E cada um tem um propósito de servi-lo. Cada um de nós. E ele vai chamar, como ele chamou você, como ele me chamou e como tem tantos outros.
ok? Então, é isso, vamos lá, a gente finaliza por aqui hoje, amanhã a gente volta se Deus quiser, sexta-feira com o capítulo, 14, 15, que bom que deu pra gente fazer 12 e 13, né, porque esse 12 foi bem curtinho, foi só 6 versículos. Então amanhã a gente volta para o 14 e o 15, tá bom? Então fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, e um beijo para vocês.